E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia. Tô fazendo um vídeo aqui adaptado, né? Tô tendo que cuidar aqui de algumas tarefas, alguns compromissos pessoais aqui. Então esse é um vídeo que eu tô fazendo adaptado. Começou uma chuvarada do lugar onde eu tava assistindo o jogo. Começou com muito barulho e aí não dava. Tinha som de tudo que vocês imaginarem. Eu tô sem o microfone, eu falei assim, ó, vou para dentro do carro, que eu acho que fica mais fácil gravar. Mas enfim, se tiver alguma interferência de áudio por causa da chuva, do barulho da chuva, aí o barulho da chuva não tem como a gente controlar. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre a vitória do Flamengo contra o Pirâmides. Flamengo, portanto, está na final da Copa Intercontinental, vai enfrentar o PSG. Esse é um assunto também curioso, né? Porque a equipe europeia fica ali como se tivesse sentado em um trono, em um reinado, esperando os outros se duelarem ali para ver quem chega na final contra ele. Eu acho isso uma incoerência muito grande por parte aí da FIFA, da comissão organizadora. Já falei que quando mudou o formato e foi anunciado isso, falei a mesma coisa, achava um absurdo. Eu sou um torcedor aí rival do Flamengo, mas o que é certo e na minha visão não faz sentido nenhum as outras equipes se duelarem ali. Enquanto isso, o PSG fica apenas com o compromisso já de estar na final. Porém, eles fizeram isso como uma barganha, uma moeda de troca para ter um apoio ali por causa do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, que acontece agora de 4 em 4 anos. E, lamentavelmente, quem dão as cartas são eles e é dessa forma. Então, toda equipe brasileira que quiser vai ter que ser assim. Se não quiser, é só não participar. Infelizmente, essa é a realidade, né? As equipes sul-americanas, elas não têm muito poder de argumentação e poder de voto. Mas, por falar em equipes sul-americanas, hoje a gente teve a oportunidade de mais uma vez ver aí o futebol brasileiro contra o futebol egípcio. Mais uma vez, duas batalhas aí de continente, né? Tivemos o continente sul-americano versus o continente africano. E assim, vocês perceberam que o nível técnico existe um abismo de diferença. Principalmente quando a gente fala da equipe egípcia, né, a equipe do Pirâmides, que é uma equipe relativamente nova, é uma carta nova aí, uma equipe que passa por uma estruturação recente, tem conseguido se organizar de diversas formas, recebeu alguns aportes, alguns investimentos, então tem surpreendido ali na sua região com alguns resultados, mas ainda é uma equipe tecnicamente muito limitada. Embora teve aí a sorte de disputar uma Copa Intercontinental, o Flamengo é uma equipe muito mais forte, muito mais preparada e deu pra gente perceber pelo jogo de hoje como que foi. O retrato do jogo de hoje, ele não foi muito diferente do que todo mundo esperava, né? Todo mundo já esperava ali que o Flamengo seria uma equipe mais impositiva, mas eu confesso para vocês que eu achei o Pirâmides muito, mas muito retrancado. Praticamente o meio-campo e até um pouco ali avançado ao meio-campo, o Pirâmides ele não oferecia resistência para o Flamengo trafegar. As resistências, elas começavam quando o Flamengo chegava próximo da grande área. Aí sim, o Pirâmides basicamente colocava uma linha com dois jogadores intercalados entre si, e você tinha basicamente ali um muro de proteção contra o gol da equipe egípcia. Muro de proteção esse que era difícil do Flamengo conseguir avançar, do Flamengo conseguir perfurar. Foi numa jogada ali de bola parada, né, um lance aéreo, um cabeceio do Léo Pereira que sai o primeiro gol do Flamengo. Mas do resto, era basicamente ataque versus defesa. Era esse o retrato do jogo. O Pirâmides não tentava contra-ataque, não tentava tirar o domínio de bola do Flamengo. O Pirâmides
tinha uma marcação numerosa, mas não era uma marcação justa. Várias e várias vezes você via jogadores do Flamengo ali driblando 2, 3 jogadores do Pirâmides tranquilamente. Então muitas e muitas vezes os caras tiveram que contar com a sorte do número de jogadores dentro da área. Dava aquele bate-rebate, o goleiro às vezes já estava batido, mas a bola acabava acertando ali algum jogador do sistema defensivo da equipe egípcia. E, cara, o jogo foi muito do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Acho que primeiro tempo, domínio total do Flamengo. O Flamengo imputou um ritmo ali para tentar até abrir um placar mais elástico, mas não conseguiu, justamente por causa dessa questão numerosa, a forma numerosa como o Pirâmide se organizava nos espaços defensivos. Mas um primeiro tempo tranquilo pro Flamengo. Teve um ou outro lance ali que assustou o Flamengo, né? Como uma boa defesa do goleiro Rossi. No momento em que a linha do Flamengo tá muito alta, o Pirâmides tenta surpreender, jogando lá naquele jogador que é o principal jogador, é o artilheiro da equipe, mas também que teve tentativas de finalizações e passes horríveis. Ele protagonizou tentativas de finalizações horríveis durante esse jogo. E aí teve a boa defesa do Rossi, né? O Rossi se antecipa bem a jogada e consegue fechar os espaços ali. Se o Rossi atrasa um segundo, é bem provável que o Flamengo iria tomar aquele gol ali, porque a linha estava alta, os caras fizeram um lançamento, uma ligação direta, e encontrou o jogador deles numa posição muito favorável. O cara tem velocidade, conseguiu bater ali os zagueiros do Flamengo, que tentou acompanhar, mas sem sucesso. Porém, o Rossi também já se antecipou e fechou os espaços. Foi muito bem o Rossi naquela jogada, inclusive. E aí tivemos o final do primeiro tempo, placar muito modesto. Na verdade, o placar do jogo em si foi muito modesto, né? Pela forma e pelo ritmo que o Flamengo impôs no primeiro tempo e pela quantidade de posse de bola que o Flamengo teve no primeiro tempo. E no segundo tempo ele foi basicamente ali um espelho do primeiro tempo nos minutos iniciais. Claro que o Pirâmides ele tentou machucar mais o Flamengo no segundo tempo. O Pirâmides estava com o resultado atrás no placar, tinha que correr atrás do resultado, até se organizou ofensivamente melhor, conseguiu tirar um pouco da posse de bola do Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo ainda era superior e acabou fazendo também um segundo gol também de jogada aérea, um segundo gol do Danilo, que o Danilo vai lá no alto. E aí nós, torcedores do Palmeiras, a gente tem uma lembrança muito recente, muito triste desse segundo andar que o Danilo atinge e sobe para fazer cabeceio, consequentemente fazendo gol. Danilo faz o segundo gol. Hoje foi o dia ali dos zagueiros artilheiros do Flamengo. E aí, meus amigos, o Pirâmide se vê obrigado a ir atrás. Só que ao mesmo tempo que o Pirâmide se vê obrigado a ir atrás, o Felipe Luiz ele começa também a reconstruir o Flamengo. Por que reconstruir o Flamengo? Ele começa a trocar as peças do Flamengo para poupar esses dois jogadores. Então, por exemplo, alguns jogadores ali são substituídos. Teve jogadores que fizeram boas partidas, como por exemplo o Cebolinha, fez uma boa partida. Cara, o Cebolinha ele tá começando a querer ganhar espaço para ser titular, hein? Se o Samuel Lino continuar com o desempenho que tem tendo nos últimos jogos, o Cebolinha rouba espaço e provavelmente vai ter papel de renovação para o Cebolinha no Flamengo, porque o Cebolinha nos últimos jogos aí tem entrado muito bem, tem chamado a responsabilidade, tem conseguido articular boas jogadas, cortando ali, né, para os espaços das diagonais do campo, e tem deixado o Flamengo em boas condições várias e várias vezes no ataque. Então uma partida muito boa do Cebolinha. Aí o Felipe Luiz começa a fazer o manejo do elenco e, cara, basicamente o Flamengo também entende que o jogo tá na hora de, vamos calmar um pouquinho, vamos valorizar a posse de bola, vamos deixar o Pirâmides propor algumas coisas. O Pirâmides até tenta ir atrás, encontra outra boa defesa do Rossi também, ali com um chute do seu centroavante, mas já é tarde, né? Já é tarde. O Pirâmides perdeu essa partida muito em virtude do primeiro tempo, cara. Um primeiro tempo de postura covarde da equipe egípcia, tá? Como eu falei pra vocês, eu acho que o Pirâmides respeitou demais o Flamengo, até demais, e acabou cavando também um pouco da sua própria cova. Os caras entenderam que o nível técnico deles é muito distante do Flamengo. O mesmo problema quando equipes sul-americanas enfrentam grandes equipes europeias. A gente já entra um pouco condicionado a tentar, sabe, ganhar em uma bola, em uma ligação direta, em
uma velocidade. E agora vamos ver como que o Flamengo vai ser contra o PSG. Então, para quem estava com saudade da Copa do Mundo de Clubes, vai poder vivenciar isso mais um pouco com Flamengo versus Paris Saint-Germain, que vai ser na quarta-feira, né? É isso, quarta-feira, se eu não me engano é quarta-feira. Tá bom, meus amigos? Pela final da Copa Intercontinental. E com isso o Flamengo recebe o segundo troféu naquele esquema agora de 3 premiações, 3 taças que a FIFA tá fazendo. Legal, simbólico, bacana. É legal essa questão, né, dos derbys, né? E esse recebeu o nome de Challenge e agora terá a final mesmo da Copa contra o grande europeu. Beleza? Tamo junto, valeu, falou, até mais.